Opa, fala galera, aqui é o Jorge Gustavo do Concurseiro Expert e hoje eu tô com um professor top. O cara aqui, ele é um dos caras mais fodas que a gente tem aqui no estado do Tocantins e ele dá aula de língua portuguesa. Ele dá aula de gramática, de interpretação de texto, aula também de redação discursiva e toda essa parte de português. Só que o bate-papo com ele hoje aqui vai ser sobre interpretação de texto, beleza? Professor, eu queria que você contasse para a galera um pouquinho de quem é o Sebastião. Falasse rapidinho, quem é o Francisco Sebastião? Então, eu sou professor de concursos e cursinhos já há uns 15 anos. Comecei a dar aula com 16 anos em um cursinho preparatório para vestibular, no Colégio Objetivo. E aí peguei gosto pela coisa e estou já há uns 16, 17 anos dando aula de concurso público e para os alunos também que têm interesse no Enem, que têm interesse no vestibular. E é isso aí, amo o que eu faço. Atualmente a gente tem um projeto voltado para pessoas carentes que querem entrar no concurso público e no vestibular. O meu trabalho é isso, dou aula e amo o que eu faço. Tá certo. O projeto é o Cursinho Popular, né? Quem quiser pode vir conhecer aqui. A gente deixa informações aqui embaixo para poder vir conhecer. Professor, quando a gente fala de interpretação de texto, quais são os tópicos, né? O que o aluno apresenta mais dificuldade? Na verdade, não há nenhuma linha que direcione o aluno para uma matéria específica no que diz respeito ao domínio da interpretação de texto. Não. É por isso que as gramáticas se calam sobre esse assunto. Entende-se que ao ter um bom estudo da língua portuguesa, ao dominar as classes gramaticais, ao dominar os conceitos de morfossintaxe, dominar os conceitos linguísticos, a semântica, o aluno naturalmente vai ter um domínio natural da interpretação de texto. Então, a gente indica para o aluno que, além de estudar a gramática, principalmente a parte da semântica, a parte da estilística, essa parte que trabalha com os sentidos, com os significados da língua, ao ter domínio dessa parte, o aluno já vai melhorando naturalmente sua interpretação de texto. Ligado a isso é a leitura constante. Ler muito, sempre, variadamente sempre, todos os estilos de texto. E quando o aluno consegue ler algo que melhora a sua argumentação, por exemplo, artigos de opinião, carta ao leitor, carta do leitor, textos que conseguem ajudar o aluno a formar a sua opinião, isso facilita tanto na interpretação de texto quanto na produção textual. Porém, professor Gustavo, não há um conteúdo específico com o qual o aluno poderá ter domínio da interpretação de texto. Não. Depende muito da mundividência do aluno, da experiência pessoal, do estudo adquirido ao longo da vida do aluno e da rotina diária de estudo e leitura de cada aluno. Então seria mais o conjunto, né, de tudo mesmo, voltado para a língua portuguesa como um todo. Verdade. É por isso que a interpretação de texto se torna tão complexa nas provas, porque o aluno, para interpretar um bom texto, ele precisa ter noções de linguísticas, né? Linguística, de semântica, de estilística, da gramática como um todo no que diz respeito às 10 classes gramaticais, as funções das 10 classes gramaticais que a gente chama de morfossintaxe. O aluno precisa saber de verbo, o aluno precisa ter um domínio bom, amplo de vocábulos, de novas palavras, porque tudo isso vai ajudar o aluno a ter uma visão panorâmica ou uma visão específica do texto que ele precisa interpretar. Professor, você indica alguma bibliografia para o pessoal, assim, algum autor de sua preferência, né, no que diz respeito à gramática, interpretação de texto, etc? Nessa área da interpretação de texto, eu gosto muito do Aguinaldo Martino, que é um professor da rede UFLG, que, por trabalhar há tanto tempo com concurseiros, ele tem ferramentas específicas que ajudam o concurseiro
na produção do texto, no aprendizado da gramática e na interpretação de texto. Ele tem uma gramática que eu gosto muito, utilizo em sala de aula, que é o português esquematizado. Então, é uma gramática bastante acessível, está nas livrarias. Se eu puder indicar ao meu aluno uma bibliografia, começaria com essa gramática português esquematizado do Aguinaldo Martino, que trabalha com a gramática, com a produção textual e com a interpretação de texto. Agora, eu queria que você desse uma dica para a galera de teoria mesmo. Alguma dicasinha da parte teórica, do que cai na prova? É muito importante o aluno saber como é formado o parágrafo dentro da interpretação de texto. Quando o aluno consegue perceber que o parágrafo é formado de tópico frasal e o restante do parágrafo é para desenvolver a ideia inicial do tópico frasal, vai facilitar para o aluno a interpretação de texto. Porque na maioria das vezes as perguntas feitas sobre um determinado texto traz as respostas já no tópico frasal. Porque o restante do parágrafo nada mais é do que um desenvolvimento do início desse parágrafo chamado de tópico frasal. Então é importante, a dica é, conheça essa unidade textual chamada de parágrafo. É muito importante que o aluno tenha domínio e ao ler o texto já vá grifando, destacando no parágrafo o tópico frasal e o comentário do tópico frasal. E depois os conhecimentos básicos de síntese, de resumo, é muito importante. Quando o aluno consegue ler o texto e resumi-lo, pegar nesse texto as partes mais importantes, ele já vai ter aí várias respostas, várias dicas de interpretação de texto. Agora, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está em casa vendo a gente. Galera, a mensagem é: estude todo o tempo. E no que diz respeito à interpretação de texto imprima o máximo de provas de concurso possível. Responda, rabisque, pergunte ao professor, consulte dicionário, faça provas, estude, esforce-se. Porque não há uma fórmula mágica para aprovação no concurso. É esforço contínuo, é preparação contínua. Então faça isso. Se esforcem, preparem-se que o resultado positivo vai vir, com certeza.